Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus possa estar abençoando o seu dia, o seu lar, a sua família. Peço a você que se ainda não é inscrito em nosso canal, tem um botãozinho logo abaixo, inscrever-se. E fazendo isso, você vai estar nos ajudando. Peço também que se você acompanhar esse vídeo até o final e você gostar desse vídeo, que você possa estar compartilhando com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estou aqui com minha Bíblia na mão, com a palavra de Deus nas mãos e convido você também a fazer o mesmo. Qualquer coisa, dê uma pausa no vídeo. Corra lá e pega a sua Bíblia para nós estudarmos juntos o que diz as Sagradas Escrituras. O texto hoje, um dos textos do nosso estudo, se encontra em Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 7. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. E a palavra do Senhor nos diz assim: Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. O verso 8 nos diz: Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E o verso 9 nos diz: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui nós, quando fazemos essa leitura, nós percebemos que então houve uma guerra no céu, uma batalha no céu, não é mesmo? Aqui diz Miguel e seus anjos. De um lado, Miguel é o próprio Jesus. E do outro lado nós temos Satanás e os seus anjos, né? Mas perceba que o texto fala que Satanás e seus anjos, eles não prevaleceram no céu, mas que eles foram expulsos do céu, perdendo então aquela batalha, aquela peleja, aquela guerra. E o lugar deles não mais se achou no céu. Com esse texto aqui, nós temos aqui duas perguntas que nós temos que responder. Quem era Satanás antes aqui dessa peleja, dessa guerra, desse conflito, E a outra pergunta que nós temos que responder, é por que Satanás foi expulso do céu? Então são duas perguntas. Quem era Satanás, e o motivo de sua expulsão do céu? Peço você aí que vá no livro de Ezequiel, para nós termos a primeira resposta, Ezequiel capítulo 28, convido você, estou aqui folheando a minha Bíblia, 28 a partir do verso 14. Veja só o que diz. Tu eras querubim da guarda ungido. Então nós podemos perceber aqui que Satanás ele era querubim, querubim da guarda. Aqui diz também o seguinte: te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. O verso 15 nos diz: perfeito era em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então perceba que esse anjo, ele era guardador do trono de Deus. Perceba também que esse anjo era um anjo perfeito, o verso 15 diz isso, Perfeito era, quando foste criado. Mas aqui aparece uma palavra que se chama iniquidade, até que se achou iniquidade em ti. Mas perceba o seguinte, o que é iniquidade? Quando nós vamos ao livro de 1 João,
3, verso 4, nos diz o seguinte. 1 João 3, verso 4. E a palavra do Senhor nos diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Você percebe? Então, iniquidade é a transgressão da lei de Deus. E isso é pecado. Você percebe? Então, aqui nós temos o motivo pelo qual Satanás ele foi expulso do céu, porque ele cometeu pecado, ele cometeu iniquidade, transgressão da lei de Deus. Mas aqui diz assim, veja só, o verso 16 nos fala assim: na multiplicação do teu comércio se encheu teu coração de violência e pecaste. Você percebe, o texto está dizendo que Satanás ele pecou, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. E o verso 17 nos diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Você percebe aqui então, nós temos aqui Satanás, que era, antes de ser Satanás, era um anjo perfeito, mas que se achou iniquidade no seu coração, né? Pecado. Aqui um fato também que chama a atenção, que esse anjo era um anjo muito bonito, um anjo muito formoso, e fala que por causa da sua formosura, corrompeu o seu coração. Sabe, meu amigo, minha amiga, Satanás, antes de ser Satanás, ele era um anjo de luz, chamado Lúcifer. E quando ele saiu das mãos de Deus, ele saiu um anjo sem maldade, um anjo bom, você percebe? Mas, infelizmente, né, como diz o texto, corrompeu o seu coração, né? Mas, veja só, nós temos outros textos na Bíblia que continuam falando sobre esse assunto. Convido você aí ao livro de Isaías, volte um pouquinho aí. Isaías capítulo 14. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. Isaías 14. E o verso é o verso 12. Do 12 ao 14. E nos diz o seguinte. Vamos lá. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. O verso 13 nos diz assim: tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Você percebe aqui a ousadia desse anjo caído, você percebe? Aqui ele diz que iria fundar, estabelecer o seu trono, e o seu trono seria acima das estrelas. Você percebe? Esse anjo agora ele quer governar como Deus governa. Mas aqui diz assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você percebe agora? Ele quer ser Deus. E nós sabemos que o único ser que nós devemos adorar, né? O único ser que nós devemos exaltar é a pessoa do Senhor Deus. Mas aqui ele quer ser Deus. Sabe? Nós percebemos que esse anjo, ele foi criado num lugar bom. Ele viveu com Deus, viveu com o Senhor Jesus e com os demais anjos. Mas nós percebemos que em algum momento da história esse anjo ele se corrompeu, se tornando então Satanás. E a Bíblia traz vários nomes para esse anjo. A Bíblia traz antiga serpente, sedutor deste mundo. A Bíblia diz também que ele é o pai da mentira.
Você percebe? Perceba então que esse anjo, ele saiu das mãos de Deus, né? Puro, sem pecado, sem defeito. Mas esse anjo então se corrompeu. Mas veja só, qual o papel do inimigo hoje? O que o diabo tem feito hoje? O que Satanás tem feito hoje? Eu convido você a pegar sua Bíblia e irmos no livro de João. João capítulo 10 e o verso é o verso 10. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. João 10 e o verso é o verso 10. Nos diz assim. Veja só, estou aqui com minha Bíblia na mão, aberta, e convido você a fazer o mesmo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Você percebe qual o papel do diabo? Matar, roubar e destruir. Esse é o papel hoje do inimigo de Deus e nosso inimigo também. O inimigo de Deus e nosso inimigo também, ele não fica feliz quando eu e você queremos nos aproximar de Deus. Mas por que ele não fica feliz? Porque a mim e a você, nós temos oportunidade de abrir o nosso coração a Deus e confessar nossos pecados. E Deus, ele pode nos perdoar os pecados. A nós é oferecido a graça do perdão misericordioso do Senhor Deus. Você percebe que o inimigo já está perdido? Perceba também que o inimigo, ele não ama, ele não tem condições de amar. Ele não ama nem a si mesmo, nem seus próprios anjos. E nós ainda, por mais que sejamos falhos e pecadores, ainda temos condições de amar. Mas sabe, meu amigo, minha amiga, nesse texto de João 10, 10, né, diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas existe, né, uma palavra de conforto ao meu e ao seu coração. Continuando o texto diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Você percebe? Aleluia! O Senhor Jesus, ele veio para nos dar vida, vida em abundância. E eu quero dizer para você que o diabo, ele não tem nenhum poder sobre a minha e a sua vida. O diabo, ele já está derrotado. Pouco tempo já lhe resta. Você percebe? Eu peço a Deus que Deus abençoe você nesse dia. E peço também que você tenha aprendido mais um pouco na palavra de Deus através desse simples estudo. E convido você, nesse momento, a orarmos juntos. Curve aí sua fronte onde você está. Vamos orar? Amado Senhor Deus, esteja com essa pessoa de uma maneira toda especial. Cuide, proteja, guarda, Senhor, ela dos dardos inflamados do inimigo. Não deixe, Senhor, que o inimigo tenha poder sobre sua vida. Obrigado, Senhor, por esse momento especial que o Senhor nos deste da Tua palavra. Nos conceda um bom dia na Tua companhia. Obrigado por tudo. Eu agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.